Oi, gente! Quando eu tava me arrumando para gravar esse vídeo, eu pensei qual título eu colocaria. E eu resolvi colocar esse título, Abrindo Meu Coração. Vocês sabem que eu sofri um aborto há poucos dias e eu queria compartilhar com vocês todo um processo espiritual e sentimental disso que eu passei. Eu quero discorrer sobre várias coisas que eu acho que pode ajudar vocês espiritualmente. Por isso que eu me propus a sentar aqui e compartilhar as minhas experiências, porque eu sei que vai edificar vidas. E esse é o nosso papel como servos de Deus, né? Edificar vidas. Eu tô gripada, mais uma vez. E então, relevem aí minha voz nasal, tá? Tô com o nariz super entupido. Então vamos lá. Agosto de 2021, junho, julho, agosto, setembro, foram meses difíceis em 2021. A gente passou por diversas situações. Minha avó, ela ficou doente. Minha avó materna, ela ficou doente. E ficou internada durante mais de 20 dias. Em seguida, nós recebemos também a notícia de que minha avó paterna tinha ficado doente. E foi um turbilhão de emoções. Porque nesse processo, nós havíamos também pegado Covid. E foi muito difícil. Muito difícil. Porque várias pessoas da família pegaram e algumas reagiram muito mal. Outras se recuperaram melhor. Eu contei um pouco aqui pra vocês. Celso fez a cirurgia. Também tivemos turbulências nessa área. Foi bem complicado. Nesse processo, no dia 6 de agosto, minha avó paterna veio a falecer. E minha avó materna, que a gente pensou que a situação era bem mais difícil, ela saiu do hospital e está com vida até hoje para a honra e glória do nome do Senhor. Foi verdadeiramente um milagre de Deus. No dia 6 de agosto desse mês, aniversário de 1 ano da morte de minha avó, eu expulsei os restos da gestação e encerrei o ciclo do aborto, por assim dizer. Exatamente no dia 6. Deus, ele há muito tempo vem ministrar no meu coração a respeito do sofrimento. Eu já compartilhei vídeos com vocês aqui. E também, se vocês pesquisarem no vídeo, no canal, existe um vídeo que fala existe vida após o luto. Que foi a palavra que Deus me deu quando eu passei pelo luto da morte de minha avó. Deus querendo trabalhar o luto em mim. Quando eu entendi o que é o sofrimento na vida do crente, Deus, ele ministrou diversas palavras no meu coração. Eu entendi a vida. Porque muitas vezes a gente aceita Jesus. Eu já nasci no evangelho, mas tem gente que aceita Jesus e acha que vai ter uma vida só de bonança. E muitas vezes questiona o porquê está passando por aquilo. Porque acha que as suas obras, as suas ações, a sua obediência vai te privar de provações. E na verdade não foi isso que Cristo nos prometeu. Ele, muito pelo contrário, ele disse: o mundo tereis aflições. E quando a gente vê no Novo Testamento, Paulo falando sobre aflições, Tiago falando sobre aflições, a gente vem entender o propósito delas. Eu lembro que no dia, eu contei isso no vídeo do luto pra vocês, no dia da morte da minha avó, Deus ele falou assim no meu coração: valeu a pena. Valeu a pena ter passado por tudo pra hoje ter chegado aqui. Aquele dia do seu sepultamento, eu pude ver que toda a trajetória dela tinha valido a pena porque ela tinha vencido. A morte dela pra mim não foi como um lamento sim pela saudade que é muito grande, mas foi como uma vitória, porque ela viveu 90 anos e ela conseguiu chegar aonde eu estou querendo, que é o céu.
E o Espírito me fez ver toda a trajetória dela de sofrimento, que foi... Ela sofreu muito, ela perdeu filhos, marido, e ela teve derrame, e Deus operou cura na vida dela. E aí o Espírito falou, esse foi a trajetória para chegar no céu. Deus, ele não poupa o filho a quem ele ama. Aqui é seu próprio filho, não poupou. Tudo por um propósito maior. Ela não foi poupada para que hoje ela pudesse usufruir deste lugar. E nenhuma das provações que a gente vier a passar vai se comparar à glória que a nós há de ser revelada, é o que a Bíblia diz. E eu disse para Deus, eu também não quero ser poupada em meu caminho, se esse caminho me destina ao céu. Existe um dia assim, acho que é Gálatas que fala, se eu não me engano, que seremos poupados, que será naquele grande dia que seremos poupados do inferno, quando Jesus, ele testemunhar de nós perante Deus. E é essa a verdade. E é nisso que eu acredito. No dia que eu descobri a gravidez, eu fiquei muito alegre, mas eu fiquei assim muito tensa, porque eu via muitas meninas passando pelo processo de perder um filho, principalmente na primeira gestação, que é algo comum. E eu ficava muito tensa. E eu ficava assim pensando, meu Deus, no dia da ultrassom, se eu não ver, eu ver alguma coisa assim, ai meu Deus, o que será de mim? Eu não sei se eu vou aguentar. Eu ficava com muito medo da ultrassom, porque muitas meninas descobriam coisas na ultrassom. Quando veio o primeiro sangramento, eu tive que usar progesterona. Eu cheguei na janela do meu quarto e eu pedi a Deus para que eu não passasse por isso. Para que essa não fosse a minha história. Porque eu não saberia se eu iria suportar passar por aquilo. Era algo que eu não queria ouvir. Era que não tinha alguma coisa... Era ouvir que alguma coisa tinha dado errado. Era o que eu não queria ouvir. No dia, não conseguimos ver nada. Era como se meu chão tivesse desabado, gente. Eu saí daquela ultrassom, eu estava me sentindo mal, porque eu acho que todo o problema da minha garganta, do meu ouvido, da inflamação que eu passei foi psicológico. Porque no dia do ultrassom eu acordei já com a garganta doendo, a cabeça abalava. Já foi muito difícil. Quando eu saí da ultrassom, gente, eu já nem sentia minhas pernas. Eu fui andando amparada por Celso. Meu corpo ficou febril e eu sentia um frio. E só me dava vontade de ficar tostando no sol. Celso teve que passar Celso teve que passar na oficina para trocar o pneu do carro. E eu fiquei debruçada enquanto esperava a vez dele no capô do carro, debaixo de um sol de 12 horas, meio-dia, tostando, porque o meu corpo estava mole, com muita dor. Eu não sentia minhas pernas. Eu não tinha apetite. Então ali, meu corpo enfraquecido pelo abalo psicológico, porque foi muito psicológico, eu chorei. E eu chorei, eu disse assim pra Deus. Eu disse que eu não queria passar por isso, porque eu não sei se eu consigo passar por isso. E aí eu tinha saído da clínica e fiz o beta, né? Quando saiu o resultado do beta, foi 2 horas da tarde. Que eu vi que tava entre 5 e 6 semanas, que era exatamente o que era pra ser. Na hora eu senti um alívio tão grande que na mesma hora, toda a fome que eu tava sentindo e tava sendo inibida pelo psicológico, eu senti fome. Eu disse pra Celso, vamos comer um Subway. Já estou me sentindo melhor. Mas minha ficha não tinha caído, né? Que entre 5 semanas era pra ter visto alguma coisa. Fiquei muito mal durante aqueles dias. E depois daquela ultrassom eu não conseguia mais sentir que eu realmente estava grávida. Eu não conseguia me relacionar com esse feto. Celso vinha pra querer abraçar minha barriga, beijar, eu não deixava, porque eu não queria me envolver e ser frustrada. Mas eu tentava. Eu disse assim, não, eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé. Mas eu tentava e não conseguia.
E aí eu passei um dia inteiro no quarto, porque eu precisava ficar de repouso. E eu tava doente também, eu fiquei muito tempo arriada, a garganta inflamou muito, o ouvido. E eu lembro que teve um dia que apareceu de 3 a 4 arco-íris. E no último arco-íris, que foi no fim da tarde, foi um arco-íris muito perfeito. E eu cheguei na janela e disse assim pra Deus, será que eu vou ter um bebê arco-íris? Mas eu não posso pensar nessas coisas, eu preciso crer, eu preciso ter fé. Até que tudo aconteceu e eu passei. Ali eu reagi. Naquele momento da ultrassom eu reagi, eu me expressei. E depois eu fui fortalecida pelo Senhor durante todos os dias posteriores. Em um dia que eu tava me sentindo melhor, em um devocional, eu conversei com Deus. E eu fiz uma análise sobre a minha vida espiritual. E eu confessei ao Senhor que eu estava me sentindo distante, sabe? Eu não estava conseguindo orar durante um tempo atrás. Eu me ajoelhava para orar e as minhas orações, os meus pensamentos roubavam a minha oração. E eu já não conseguia efetuar uma oração e criar um diálogo com Deus. E isso há uns meses, umas semanas antes de eu descobrir a gravidez de tudo. E aí eu cheguei até um ponto, gente, de pensar assim, eu vou orar o quê? Porque eu já oro as mesmas coisas todos os dias. E eu não quero uma oração que eu fico só pedindo. E naquele momento que eu tava conversando com o Espírito Santo, reconhecendo as minhas falhas, a minha ausência na oração, o meu desânimo, como eu estava permitindo os meus pensamentos roubarem o meu momento de comunhão com Deus, eu pedi perdão a Deus. E eu chorei, eu pedi muito perdão a Deus. E eu disse assim pra Deus, se é necessário estar passando por toda essa situação, que até então eu não sabia que eu tinha abortado, mas eu tava conversando com Deus. Eu disse assim, se é necessário estar passando por toda essa situação de ouvido inflamado, porque eu fiquei muito mal, gente, de garganta inflamada, de toda essa insegurança, para que eu reconheça isso. Se o Senhor estava já me falando, eu não estava ouvindo e foi necessário o Senhor me pôr neste lugar. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor não me deixou eu me perder, para que eu visse onde eu estava errando e falhando. E eu pedi perdão a Deus. E o Espírito falou comigo que muitas vezes a gente cria métodos de adoração. E às vezes a gente se torna religiosos. E isso acaba atrapalhando o nosso relacionamento com Deus. Porque Deus, Ele quer ter um relacionamento pessoal conosco. E muitas vezes a gente vai criando métodos que ao invés de nos aproximar, a gente se engana de estar próximo por estar cumprindo métodos. Por estar sendo religiosos. E aí a gente se engana achando que está perto e na verdade a gente está longe. E tudo que Deus quer é um relacionamento íntimo, o qual o diabo ele tenta roubar diariamente. A Bíblia diz que o diabo está como ao nosso derredor, bradando como um leão, buscando o que possa tragar. Em qualquer segundinho que a gente se desconcentrar, ele vai entrar e vai começar a lançar coisas. E quando a gente não vigia, por isso que a Bíblia diz, vigiar e orar em tudo, a gente tem que vigiar e orar em todo tempo. E aí uma das armas que ele tenta nos roubar é justamente a oração. Observe. E aí Deus falou comigo. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Esse corpo, a minha vida é morada do templo do Espírito Santo, é morada de Cristo e eu moro também nesse corpo. Ou seja, eu e Jesus e o Espírito Santo, nós moramos na mesma casa.
E quando você mora na mesma casa que uma pessoa, você não precisa marcar a hora pra falar com ela. Qualquer momento, qualquer besteira, você vai lá, olha isso aqui, pega aquilo ali. Você sobe, diz, e tem um diálogo. E eu fiquei pensando, quando eu quero falar com o Celso, eu não marco hora, eu não preparo nada. Eu simplesmente falo. E é isso que Deus requer. É isso que Deus está sentindo falta. E eu lembrei, né, que os momentos que Deus mais falou comigo, houve muitos momentos no meu devocional, no meu quarto, onde eu preparava um ambiente, mas existem muitos momentos em que eu estava lavando os pratos, em que eu estava varrendo a casa, em que eu estava apenas conversando com o meu pai. Porque ele quer ter um relacionamento conosco de pai e filho. Já não chamamos mais servos, mais filho, mas muitas vezes nós estamos nos comportando como servos. Então eu agradeci a Deus. Mas o diabo, que não descansa, não dorme, não se cansa. Ele não se cansa, gente. Ele não vai, quando você está dormindo, o diabo não está acordado. E quando você está descansando, ele está trabalhando. Mas o que a gente precisa saber é que existe um Deus também que não dorme. Existe um Deus que está com olhos como chama de fogo, atento a nós. E ele não vai nos deixar cair. Mas isso é uma escolha nossa. Deus, ele vai nos mostrar, cabe a gente obedecer ou não, sacrificar ou não, renunciar ou não. Em um dos dias que eu estava fazendo o meu devocional, eu tive uma experiência muito forte, em que eu ouvi por 3 vezes algo falando dentro de mim. Deus está chateado com você. É por isso que você não tá sentindo a presença dele. É por isso que parece que ele não tá te respondendo. É por isso que parece que você tá só. E aí ecoou mais 2 vezes. Deus está chateado com você. Deus está chateado com você. E quando ecoou, eu senti que aquilo não tava assim, simplesmente vindo da minha mente. É algo que tava vindo de fora na minha mente. E na hora o Espírito Santo me despertou para que aquilo era o inimigo. Que aquilo era o inimigo. Porque ele usa de estratégias para nos atingir. Eu lembrei da tentação de Jesus. A primeira coisa que o diabo fez foi botar em xeque a identidade de Jesus. Se tu és o filho, ele bota em xeque a nossa identidade. É por isso que a nossa identidade, ela tem que estar formada no Senhor. Você precisa saber quem você é. E você é filha. Se você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, se você crer nele, obedece a ele, tu és filha. Você não é apenas uma criatura, tu és filha. E você precisa saber de tudo que envolve essa paternidade para o inimigo, ele não colocar em xeque a tua identidade. Porque é a primeira coisa que ele vai fazer sempre. E na hora, gente, foi uma experiência assim de segundos, né? Na hora o Espírito me fez identificar que aquilo era o inimigo, falando ao meu ouvido. Eu disse assim, epa, eu nunca estou só. O que é isso? Palavra. Foi a forma como Jesus rebateu o diabo. Como é que Jesus rebateu o diabo na tentação? Palavra. Palavra. Gente, a palavra, ela nos fortalece. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E de que forma eu vou... Aí eu disse assim, você não crê nessa palavra. Hoje o que o diabo ele tá colocando em dúvida é a palavra. Ah, porque a Bíblia tá faltando, ou porque tem excesso, ou porque não é assim. E, gente, é a inerrante, inquestionável palavra de Deus. Você precisa crer nessa palavra. Ai, Lau, mas eu ainda duvido, eu não entendo, eu duvido.
A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Por quê? Porque ela é viva e eficaz, mas penetrante do que espada de dois gumes, que divide corpo e alma e espírito, discerne os pensamentos e intenções do coração. Quer crer na palavra? Leia a palavra. Eu não entendo. É lendo que você vai entender. Como professora de português, o hábito da leitura te faz um bom leitor. É lendo que você se torna bom. É lendo que você vai entendendo. Começa a se entender que no fim você já vai ter entendido. Você precisa estudar a palavra. Porque a palavra é que te fortalece. E na hora das suas fraquezas, dos seus momentos de enfermidade, de tribulações, o Espírito, ele vai te lembrar daquilo que você leu. O Espírito vai te lembrar a verdade para você rebater. E naquela hora, eu disse assim, epa, Jesus, ele disse que ele nunca nos deixaria só. Que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, inimigo, pode até estar chateado comigo. Mas ele disse que quando eu passasse, ele passaria comigo. E que ele é fiel ainda que eu seja infiel. E que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Na hora, gente, eu senti como que o inimigo saiu, bateu em retirada. Eu senti um negócio assim, sabe? Era como se eu tivesse sentindo uma visão que na hora ele foi embora por causa da verdade da palavra. Aí se tu não crê na palavra, se tu não estuda a palavra, como é que você vai sobreviver aos dias maus? E aí eu vivi não pelo que eu sentia, porque eu sentia sim o silêncio de Deus naquele momento. Eu sentia o silêncio de Deus. Deus, ele não me falava muita coisa, mas eu não estou firmada no que eu sinto. Eu tô firmada no que eu sei. E o que eu sei me fortaleceu. E quando eu pensei que eu tava dizendo há um tempo atrás pra mim mesma, eu não suporto, eu não sei se eu suporto certas coisas, Deus. Eu tô me sentindo tão sensibilizada devido a tudo que eu passei há um ano atrás. Eu tô sentindo as minhas emoções fragilizadas. Eu tô me sentindo fraca e Deus me faz passar por algo e me faz ver que é nele que eu sou fortalecida. É nele que eu venço e não é sobre mim. E eu me alegrei por eu ter passado por tudo isso da forma que eu passei, confiando no Senhor, reconhecendo a tua grandeza, a tua onipotência, a tua soberania. Sabe por quê? Porque todas as palavras que eu preguei, tudo que eu fui ensinada pelo Espírito Santo durante todos esses anos, é verdade. Porque às vezes é fácil a gente falar pro outro, mas é difícil quando a gente sofre na pele. E eu me sentir alegre, porque quando eu passei, eu vivi aquilo que eu preguei. Eu confiei no Senhor e não questionei o meu Deus. O meu medo era eu não suportar, mas eu sei que Deus, ele não dá nada além do que aquilo que a gente possa suportar. E não é nós que vamos passar, é Ele que vai passar conosco e por nós muitas vezes. Gente, a luta espiritual, ela é muito grande. E são nos nossos momentos de fragilidade que o inimigo, ele vai nos atacar, porque ele é covarde. Não é no momento que você mais está fervoroso, ele vai estar tentando também, mas é no momento que você mais vai estar fragilizado que ele vai lá, ó, te atacar. E nesses momentos de enfermidade, que você tá com alguém enfermo ou que você tá enfermo, são momentos muito turbulentos. Que muitas vezes eu acordava querendo fazer meu devocional. Eu falei de dias que eu fiz meu devocional, mas foi dias que eu estava me sentindo melhor. Porque teve muitos dias que nem forças para ler a palavra, para meditar na palavra eu tinha por causa da dor que eu sentia no ouvido, na garganta. E naqueles 7 dias de cólica, como eu ia meditar na palavra com tanta dor? E aí você pensa, como é que eu vou passar por isso se eu não tô orando diariamente? Se eu não tô me fortalecendo diariamente?
Se o diabo ele não descansa, tem um que não descansa também. E que é acima dele, acima de tudo, e é Deus, e é Ele quem cuida de você. E é Ele que é fiel, independente dos dias que você possa estar falando com Ele ou não, Ele entende, Ele compreende, Ele estar contigo. Mas de que forma eu vou estar fortalecido em minha alma, em meu espírito, nesses momentos em que eu não estou me alimentando espiritualmente? Palavra. Palavra lida em outros momentos em que você podia ler. O Espírito, ele vai te lembrar. O Espírito, ele vai te fortalecer. O Espírito, ele vai te animar. Porque você crê na palavra e no momento de tristeza o Espírito vai dizer assim, ó, vai passar. Isso aí tá cooperando pro teu bem. É necessário. Isso tá te moldando. Isso tá te lapidando. E é através da palavra do seu amigo Espírito Santo que você vai conseguir passar. Mas se você não se alimenta, se você não faz reserva do azeite, o que é que acontece no tempo que você tá assim? O que é que acontece? Você submerge. Você se submerge. Uma das decisões que eu tomei, direcionadas pelo Espírito Santo, que eu também já compartilhei aqui, foi sair do meu emprego de professora. Eu abri mão de vagas boas de emprego que muito almejam estar. Eu tenho pessoas conhecidas, colegas, lutando para ter o que eu tinha. Mas eu obedeci uma orientação do Espírito Santo. E que muitos questionam. Será que foi Deus mesmo que falou com ela? Ela não se equivocou? E é como que as pessoas, elas deram prazo para Deus agir na minha vida, para elas verem Deus agindo na minha vida, que fica me perguntando, e aí ano que vem você vai voltar? Tipo assim, nada aconteceu, então você vai voltar, né? Porque Deus disse pra você estar disponível esse ano, e o que aconteceu esse ano? As pessoas, elas acham que Deus está trabalhando na tua vida quando elas estão vendo. Mas olha só o que acontece quando elas não estão vendo. E aí, é o tempo todo palavras, comentários, questionamentos, perguntas, querendo colocar em dúvida a tua crença, a tua fé. Porque não foram elas que viveram, não foi com elas que Deus falou, foi comigo. E eu reconheço a voz do meu Senhor. E eu tenho intimidade com Ele suficiente para entender o que Ele me falou. Até porque, gente, para ver a confirmação do que... Eu me comportei como Gideão. Eu disse assim, eu preciso de várias confirmações. Foram 3 meses conversando com o Espírito Santo sobre essa decisão. Na verdade, foram muitos anos. Mas quando Deus começou a falar comigo mesmo, foram 3 meses. E a última palavra, que foi a palavra que Deus me deu, que eu disse assim, eu já entendi o que tu queres, Pai. Eu vou abrir mão de tudo. Foi uma pregação, eu tava lavando o banheiro. E foi uma pregação de Joyce Meyer. Em que ela falava assim, você tem uma semente de pêssego e ela é tão bonita e muitas vezes você não quer desapegar da semente de pêssego pela sua beleza. Só que se você desapegar dessa semente de pêssego e plantar, você pode ter muitas outras sementes de pêssego, você vai ter muito pêssego. Tudo que a gente precisa é abrir mão. E ali eu entendi, porque o Espírito ele já estava ministrando comigo, e quando veio aquela palavra, eu disse para Deus, eu vou abrir mão da minha semente de pêssego. De modo figurativo. E o que é que a gente faz com a semente para que ela germine? A gente enterra, não é? A gente pega aquela semente e a gente enterra. E é nesse momento que ninguém vê a semente, porque ela está enterrada. Eu lembro que eu peguei um caroço de manga lá do pé de manga de meu pai. E eu disse pra Celso, eu tenho 2 caroços, eu chupei uma manga, chupei outra e eu vou plantar. Aí Celso, será que nasce? Nasce, porque foi assim que meu pai plantou. Plantei.
E aí a gente ansioso olhava, né, uma semana, aí passou 5 dias, 10, 20, não apareceu nada. Eu disse, parece que não deu certo. Eu acho que não vai nascer. Esqueci. Quando menos espero que o Celso tá capinando o quintal, ele mete a enxada onde? No lugar da semente. E aí quando ele tira, ele olha a Laureane, a semente de manga. Ela tinha criado muitas raízes para baixo e um brotinho. Olha, deu certo! E o que foi que aconteceu naquele processo? Enquanto ela estava ali escondida, a gente disse, não deu certo. E esquecemos. Mas é nesse momento que estão criando raízes. Eu sempre observo os pés de coco, os pés de dendê que tem aqui no quintal. E hoje mesmo ventou muito. Talvez vocês estejam até ouvindo o barulho da janela batendo, que é o vento. Gente, esses coqueiros, esses dendezeiros, eles balançam, mas não caem, eles se mantêm firme. Da mesma forma, uma mangueira, né? É difícil você ver um vento derrubando uma mangueira, né? E no momento que você tá escondido, que tá esquecido, que muitas vezes as pessoas acham que não deu certo, é o momento que suas raízes estão sendo firmadas. É o momento que você tá ali tendo seu caráter forjado para os vendavais. Para nos vendavais você se manter firme. E aí quando aparecer, para todo mundo ver, não é qualquer coisa que vai te abalar. Mas as pessoas, elas acham que Deus está trabalhando na tua vida no momento que elas não estão vendo. E aí, o processo da semente, existe um processo de ruptura da semente, né? Em que ela se quebra e se expande todo para vir as raízes. É o processo, creio, é o mais doloroso. É justamente o processo em que você tá esquecido. É justamente o processo onde você tá escondido, porque você mesmo começa a questionar, não só as pessoas ao seu redor, você mesmo começa a questionar se realmente estar ali embaixo é o caminho, é a solução. E aí o que acontece? Você abre mão e você pensa que o agir de Deus na sua vida vai ser imediato. E quando você abre mão, que você renuncia, vem luta, luta, luta. Você é provado. E aí você chega até pensar que Deus te esqueceu. Mas esse aí é o trabalhar de Deus, forjando o seu caráter, para que você esteja pronto para tudo aquilo que Ele preparou para você viver. Para os vendavais da vida, para o lugar em que Ele quer te colocar. Talvez você esteja vivendo um tempo de que você se sente esquecido, de que você tem passado tantas lutas. Lembra que é o momento da ruptura da semente. E depois vocês darão muitos frutos, frutos de alegria. Você vai olhar, valeu a pena. Deus, Ele vai te usar. Deus, Ele vai te abençoar. Deus, mas tudo se você não desistir. Mas tudo se você se mantiver firme nesse processo. É tudo se você se mantiver fiel. Você será honrado. Aqueles que forem plantando suas sementes, chorando, voltarão o quê? Colhendo seus molhos com alegria. Não desfaleçam, não desistam de fazer o bem, porque ao seu tempo, se vocês não desistirem, se vocês não cansarem, Deus, Ele o que? Te recompensará. Nós somos provados para sermos aprovados. E quando a gente vai para a palavra, a gente vê Moisés 40 dias cuidando de ovelha, 40 anos cuidando de ovelha. A gente vê durante anos José sofrendo, vendido, preso, caluniado.
Aí a gente vê Davi sendo perseguido, tendo que se esconder de Saul, sendo humilhado por seus irmãos. E a gente vem vendo toda a trajetória dos servos de Deus, e com a gente vai ser diferente, alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser, ó, você é o alecrim dourado, que Deus vai te dar o reino sem ser moldado, sem ser aperfeiçoado, porque você já nasceu perfeito. Não, né, gente? Então, entender... E eu lembrei do Salmo, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Entender é consolo. Palavra é consolo. É alívio, é força para os momentos de aflição. Não é isenção. Não te isenta da aflição. Às vezes a gente acha que seremos isentados. Não. Você vai passar pelas coisas, e as coisas elas não vão passar por cima de você, porque Deus está contigo. Então, gente, que tudo que eu falei tenha falado ao coração de vocês de alguma forma, e eu abri o meu coração de fato aqui pra vocês, contando tudo que se passa na minha mente, no meu coração, de tudo como Deus ele tem trabalhado na minha vida. Não é fácil, gente. Todos os dias eu me desanimo, todos os dias eu me entristeço, mas todos os dias eu sou fortalecida, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todos os dias eu tenho que escolher confiar em Deus. Como aquela música de Thales, todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus. Todos os dias eu escolho continuar e não parar e não desistir. Todos os dias eu escolho fazer diferente e obedecer ao meu Deus. Todos os dias quando eu acordo eu tenho que fazer as escolhas certas. Não é uma trajetória contínua de que hoje eu leio a palavra, eu confio na palavra e vai ser tudo bem o resto da minha vida. Não, todos os dias quando eu acordo. É uma luta espiritual na minha mente. Eu sei que é na sua mente. O diabo ele vem te lembrar, porque ele é miserável. Ele é miserável. Ele vai te lembrar das suas derrotas, das suas frustrações, do sonho que você não alcançou, dos anos que você está esperando. Ele vai questionar o teu Deus. Ele vai colocar em dúvida tudo que Deus te prometeu. Ele vai querer te convencer de que você não vai vencer. E muitas vezes você vai até terminar o dia convencido daquilo, das mentiras dele. Mas na palavra você é fortalecido, você é animado, você vive a palavra, você escolhe viver a palavra. E aí quando vem esses pensamentos, tá como um guarda, né? Eu tô como guarda da minha mente. O Espírito tá ali, ó, tornando cativo todo pensamento, como diz a palavra de Deus, torne cativo todo pensamento. Eu renovo a minha mente pelo entendimento da palavra. E aí só que a palavra diz o quê? Trazer à memória aquilo que me traz esperança. Meu Deus me prometeu, eu começo a lembrar das vezes que ele me abençoou. Eu escolho me posicionar e tomar as rédeas da minha vida e não me prostrar. Eu escolho viver aquilo que Deus tem pra mim. Eu escolho desfrutar da minha vida diária. E eu escolho todos os dias. É uma decisão e é uma escolha. Não depende só de uma mágica do agir de Deus. Deus age conjunto com você. Você precisa fazer a sua escolha. E é o Espírito que te capacita a escolher. Você precisa, eu escolho fazer o meu devocional, eu escolho ser intencional nas minhas orações, eu escolho, assim como eu escolhi muitas vezes deitar sem orar, eu também escolhi era não mais fazer isso, a orar todos os dias. E pensei, hoje eu venci. E algo que Deus ele estava trabalhando para finalizar, porque vai ser 1 hora de vídeo quase, né? Para finalizar, uma coisa que Deus, eu trouxe até, acho que foi pro Instagram.
ou foi aqui no canal, não lembro, que Deus, ele, antes de tudo acontecer, Deus, ele trabalhou muito no meu coração, que ele é o que tem o domínio. Não vos preocupeis, pois, com o dia do amanhã. Basta cada dia o teu mal. E Deus, ele estava me ensinando a viver dia após dia, confiando nele. Ah, eu trouxe um vídeo aqui que eu falei, o banquete diário. Lembra desse vídeo? O banquete diário. Deus, ele trabalhou muito no meu coração essa palavra. E o que Deus tem para me servir nesse dia? E eu, a partir daquela palavra, eu passei a viver aproveitando as oportunidades que Deus estava me dando naquele dia. E tinha dia que eu me sentia impulsionada a sair e pedalar pela manhã e aproveitar aquela manhã. Eu me sentia impulsionada a ir lá fora e tomar um café da manhã do lado de fora. Eu me sentia impulsionada a não passar aquele resto de tarde dentro de casa e sair. Gente, e tudo que eu falei naquele vídeo foi o Espírito me preparando para o que eu ia viver. Porque haveria dias, que eu falei no vídeo, que eu seria servida de coisas que eu nem era tão bom assim. E o que ia me fortalecer, e o que iria ser compensado naqueles dias ruins, foram as oportunidades que Deus tinha me dado dias anteriores de usufruir. E como Deus me ensinou a aproveitar cada dia, eu passei com mais leveza nos dias da adversidade, porque teve dias que eu não pude pedalar, não posso pedalar ainda. Tinha dias que eu não podia descer para comer fora. Tem dias que eu não pude sair para ver os pôr do sol, ainda não tenho feito isso. Tem dias que eu não pude aproveitar aquele dia lindo como eu pude em outros dias porque eu estava com enfermidade. E aí Deus, ele me ensinou a viver cada dia o seu mal. E hoje, depois de tudo que eu passei, mais firmada nessa palavra eu tô, porque eu disse pra Celso, eu já tava assim, porque Deus estava trabalhando em mim. O processo foi acelerado, não consigo nem dizer assim, ó, eu vou... Pode acreditar que eu vou. Isso assim, eu não sei nem o que vai acontecer quando eu desligar essa câmera. Como é que eu dizer que eu vou? Eu vou me planejar. Se Deus permitir, eu irei. Mas ai de mim. Sabe? E aí... É isso que a luta faz. Quando você confia no Senhor, ela te aproxima mais do teu Deus. E aí você olha, valeu a pena passar por toda aquela dor para os teus olhos serem abertos para tantas coisas. Quero passar por isso de novo? Não quero. Quero passar por luta? Não quero. E eu lembro que eu tava compartilhando com vocês que Deus, ele tava ministrando muito no meu coração aquele louvor. Eu aceito, Senhor. Pode me provar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui. Estou em tratamento com essa obra, mas tenho pedido, Senhor, não me deixe só nesse processo. E eu dizia assim, Deus, o Espírito tá me falando isso, eu preciso ser quebrado em muitas coisas que eu olho assim, e eu penso assim, cara, esse não é um comportamento de um servo de Deus, sabe? Tem pensamentos que vêm à minha cabeça que dizem assim, isso não é um pensamento de uma serva de Deus. E tem coisas que eu faço e disso assim, rapaz, eu preciso ser lapidada e moldada nessa área da minha vida, porque coisa atribulada é a carne, viu? E eu disse assim, Deus, é difícil cantar esse louvor. Gente, isso aqui tá virando um podcast, né? Por que quer dizer, eu aceito, Senhor, pode me provar? Quem sabe o que é prova, quer passar por isso? E disse assim, ó Deus, eu aceito, Senhor, pode me provar, eu não vou reclamar. E eu nem reclamei, graças a Deus. Aí eu disse assim, ó Deus, eu tô cantando essa música pelo Espírito, mas minha carne tá dizendo assim, ó, eu não aceito, Senhor, não me prove porque eu vou reclamar. Eu cantava e eu orava, e na hora de que o Espírito me impulsionava em oração pra dizer assim, Deus, quebra o meu eu, quebra o meu eu. Eu dizia assim, Deus, é com muito pesar e sofrimento, impulsionada pelo Espírito que eu oro, quebra o meu eu, porque eu tenho medo de ser quebrada. E aí nesse processo que o Espírito me conduzia nessas orações, em um dos meus devocionais do livro de Spurgeon, falou do... Não, foi uma postagem da pastora Naira Pedrini. E também no livro de Spurgeon. Deus, ele me mostrou o que é o crente na prova. Os seus olhos estão atentos como chama de fogo. E ele não descansa, ele não dorme. Deus está assim o tempo todo. Ele não tem pálpebra, ele nem pisca para não perder nada. E é como o ourives. O ourives, ele leva o ouro, né, pro ferro, né, para ser purificado. Tem
uma passagem bíblica que fala disso. E o ourives, ele fica assim tão atento ao ouro no fogo que ele não pode distrair em nenhum momento pra o ouro ele não passar do tempo, né? A temperatura do fogo tá certa, então tá tudo ali, ó, moldado. E aí eu entendi que eu não preciso ter medo de ser provado pelo meu Deus, porque tudo que vem dele é bom. Ele não vai dar nada que a gente não possa suportar. E um filho pedindo pão, ele vai dar uma pedra. Pedindo um peixe, ele vai dar uma cobra. Não, nosso Deus, ele é perfeito, gente. Nada que vem dele é ruim. Ele é bom. Ele é melhor do que nós mesmos. Então eu não tenho que temer em pedir, em falar pra ele me moldar, me lapidar, ele me melhorar, porque ele sabe a temperatura certa, o tempo certo, a intensidade, ele sabe tudo. E já foi tudo pré-determinado por ele. Então eu tenho que descansar. E por mais que naquele momento tá doendo, gente, teve um dia que meu ouvido doeu tanto, até a intensidade daquela dor, ela já foi controlada por Deus. E se aquilo é para teu fim, para tua morte, até na morte você vai vencer, porque morrer viver é Cristo e morrer é o quê? Pro crente, gente, é lucro. Teve um dia que eu senti tanta dor de ouvido que Celso ele passava ferro no pano, botava e aí o calor aliviava a dor, né? Então, como esfriava, Celso ficou cerca de 1 hora de relógio passando ferro numa toalha, me dando, enquanto eu tava aqui e a toalha tava esfriando, ele já tava passando ferro em outra e me dando, e eu ficava intercalando porque eu não conseguia ficar sem a toalha quente, porque doía demais. Foi luta, gente. Eu não tô falando. Não tô falando. Foi luta. Mas eu venci. E se você me perguntasse 2 meses atrás e disse assim, você vai passar por essa isso. Eu disse, oh Deus, eu não aguento não, Senhor. Olha eu aqui. Não foi eu, porque eu sou... Quem sou eu? Mas é aquele que habita em mim, porque já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Todas essas palavras de alguma forma possam ter te ajudado, te fortalecido, edificado a tua vida. E talvez você esteja passando por processos bem piores do que o meu, porque no momento da minha dor, eu pensei assim, cara, tem gente em situações bem piores, então eu tenho que agradecer a Deus, porque essa situação aí não é nada. Existe uma vida eterna. E você deveria, agora, diagnosticado com a doença terminal ou não, semear nessa vida. Juntar tesouro para essa vida. Porque lá é a vida de verdade. Aqui nós só somos passageiros. Não paga pra ver, gente, porque depois que morrer não tem mais jeito. Mas, enquanto você tá vivo, você tá tendo a oportunidade. Então, aceite a Jesus como o único Senhor e Salvador da tua vida, que tudo isso que você tá passando vai ficar tudo mais fácil de passar com Ele, porque nele somos mais do que vencedor. Que Deus possa falar mais ao teu coração. Um beijo, fique com Deus no teu próximo vídeo. Tchau, tchau.